Na casa de Deus tem cura, tem libertação, tem avivamento, tem renovo e acima de tudo tem Deus, né? Nós precisamos ter esse encontro com Deus constantemente, porque é nos encontrando constantemente com Deus que nós somos transformados pela glória dele. É na presença de Deus que nós encontramos, irmãos, o melhor de quem nós podemos ser como pessoas nessa terra. E nessa noite eu quero pensar com você sobre um Deus que tem mãos. Deus tem mãos? Tem mãos? A Bíblia diz que ele tem mãos, né? E eu quero dizer para você que a mão de Deus faz a diferença na vida do crente, né? A mão do Senhor sobre as nossas vidas faz toda a diferença nas nossas vidas. Aqui em Atos, capítulo 11, versículo 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Olha só, e a mão do Senhor era com eles, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas nos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor é com você nessa noite. A mão do Senhor é sobre as nossas vidas nessa noite. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela não pode parar, e ela não vai parar. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: quando a mão do Senhor é sobre a igreja, vêm as aflições, vêm os problemas, os crentes não param de avançar. Quando a mão do Senhor é sobre a sua igreja, irmãos, a igreja se torna forte, a igreja se torna relevante, e os crentes não são parados pelos problemas que eles estão enfrentando. A palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos, em Atos, que nesse momento aqui muitos crentes foram dispersos de Jerusalém por causa da morte de Estevão. Estevão, o primeiro mártir cristão, foi falado sobre ele aqui na quarta-feira. Ele foi morto apedrejado, e as suas vestes foram depositadas aos pés de Saulo, que se tornou Paulo depois da sua conversão. E diz a palavra de Deus que a morte daquele homem impactou tanto o coração dos crentes ali, que gerou de certa forma um temor no coração de muitos que estavam ali, e houve uma dispersão geográfica. A igreja que estava concentrada em Jerusalém começou a se espalhar, os cristãos começaram a se espalhar por outras nações, por outros reinos, por causa daquela perseguição. Eles se espalharam geograficamente, mas eles não perderam o foco em relação ao propósito que Deus tinha em suas vidas. A dispersão foi geográfica, mas ela não foi espiritual, porque enquanto eles estavam indo para as outras cidades, eles permaneciam pregando o Evangelho, eles permaneciam anunciando ao Senhor. Apesar da perseguição, eles estavam comprometidos com Deus. As pessoas olhavam para eles e viam neles pessoas comprometidas com o Senhor, pessoas comprometidas com Jesus. Estavam passando por aflições, mas comprometidos com Deus, passando por perseguições, mas comprometidos com Deus, enfrentando problemas, mas comprometidos com Deus. E as aflições que vieram contra eles não conseguiram pará-los. Eles avançaram, proclamando o Evangelho, e a igreja começou a crescer, a igreja começou a acolher mais pessoas, vidas começaram a se entregar a Cristo. Por quê, irmãos? Porque as dificuldades, as aflições daquele tempo não tinham poder de parar aqueles crentes. E quando eu penso, irmãos, nisso, eu penso que assim como as aflições daquela época não conseguiram parar aquela igreja, as aflições deste tempo também não vão parar essa igreja. Por quê? Porque a mão do Senhor é sobre nós. Porque a mão do Senhor está sobre a sua igreja. E é isso que nós temos que pensar nessa noite. Irmãos, aflições sempre nós vamos enfrentar. Em todo tempo houve aflições. As aflições daquele tempo não eram as mesmas aflições deste tempo. Naquele tempo era um tipo de perseguição.
era uma perseguição religiosa, era uma perseguição, irmãos, imperial, imposta pelo Império Romano e também estimulada pelos judeus. Muitos cristãos perdiam empregos, muitos cristãos eram perseguidos ao ponto de serem até mortos, principalmente na época de Nero. Hoje nós temos um outro tipo de perseguição, é uma perseguição muito mais psicológica, mas nós temos as nossas perseguições que fazem parte das aflições dos dias atuais. Naquele tempo não tinha pandemia, hoje teve pandemia, e assim outros tipos de aflições nós enfrentamos nos dias de hoje. Porém, irmãos, o que determinou a vitória lá é o que vai determinar a vitória aqui hoje, e é a mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas. O que vai determinar a vitória da igreja hoje é o entendimento que cada um de nós como crente tem que ter no coração, de que nós servimos um Deus que tem mãos poderosas, e essas mãos estão sobre nós para nos favorecer em tempos de aflição. Então, assim como a mão do Senhor favoreceu a igreja naquela época, a igreja avançou, a igreja venceu, a igreja triunfou diante dos problemas e das aflições, nós também podemos viver essa realidade hoje pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí talvez você me pergunta, mas pastor, por que o Senhor afirma com tanta certeza que quando a mão do Senhor está sobre nós, a igreja se torna forte, e nós conseguimos avançar diante dos nossos problemas? A primeira razão, irmãos, está lá em Isaías 41, versículo 10, aonde o profeta diz assim, o Senhor falando através do profeta ao seu povo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou com a destra da minha justiça. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: venham as aflições, venham as lutas, venham as dificuldades, venham o que vier contra a sua vida, fica tranquilo, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita. Então, o primeiro motivo pelo qual nós podemos acreditar que nós podemos avançar quando a mão de Deus está sobre nós, porque a mão de Deus é a mão que ajuda, é a mão que fortalece, é a mão que sustenta os seus servos na caminhada e na luta diante das suas aflições. Eu quero dizer para você, querido, existe um Deus te sustentando hoje, existe um Deus te fortalecendo hoje, existe um Deus te ajudando hoje. Por que você acha que você está em pé? Porque a mão de Deus tem te ajudado, porque a mão de Deus tem te fortalecido. Por que você acha que você tem permanecido em pé diante das lutas que você tem enfrentado? Porque a mão de Deus tem favorecido a tua vida. Por que você acha que você tem conseguido permanecer fiel a Deus diante de tantas situações de infidelidade nesse tempo? Porque a mão de Deus é sobre a sua vida. A mão de Deus nos faz a diferença na nossa vida, porque é a mão que ajuda, é a mão que sustenta, é a mão que fortalece aqueles que caminham com o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, Carlinho, as dificuldades vão vir contra você, vão bater na sua vida, mas não vão conseguir te derrubar, porque a mão do Senhor está sobre você. As dificuldades vão vir contra você, irmã Ana, vão bater na sua vida, as aflições, os problemas, mas a mão do Senhor está sobre ti, para que você continue avançando, apesar das lutas que você vai enfrentar. Nós temos que entender que Deus não impede as lutas de chegarem na nossa vida. Deus não impediu que a perseguição alcançasse os crentes. Deus não impediu que as aflições chegassem na vida dos crentes. Ela chegou. Os problemas chegaram, as aflições chegaram, as perseguições chegaram, mas não conseguiram prevalecer, porque a mão do Senhor estava com eles. Às vezes a gente fica pensando assim: mas por que chegou essa aflição? Mas por que chegou essa perseguição? Mas por que chegou esse problema? Para de pensar assim, irmão. Não fica questionando do porquê dos seus problemas, do porquê das suas aflições. Alegra o teu coração, porque diante de tudo isso que está passando, Deus está contigo e a mão dele está sobre a tua vida. A mão dele está sobre a sua casa, a mão dele está sobre a sua família. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é um Deus que tem mãos. O próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatá-las da minha mão. O que o Senhor está dizendo? Que a mão dele segura você quando vierem as dificuldades. Você é ovelha? Você é ovelha? Quem é a ovelha de Jesus aí? Você ouve a voz dele? Você segue a ele? Então você é a ovelha dele? Então tem uma promessa sobre a tua vida: você jamais vai perecer, porque ele te segura nas suas mãos. O Senhor segura você. Vem a tempestade, vem a luta, vem o inimigo, mas ninguém consegue te tirar das mãos de Deus. Deus te segura firme nessa noite. Existe um Deus que está segurando você nas mãos dele, para que você não pereça diante das suas lutas. Por que a igreja prevaleceu naquela época? Porque a mão de Deus estava ajudando os crentes, porque a mão de Deus estava fortalecendo os crentes, porque a mão do Senhor estava providenciando sustento para os crentes naquela época. E a mesma mão que estava sobre aquela igreja e sobre aqueles crentes naquela época está sobre a minha vida e sobre a tua vida hoje. O mesmo sustento que foi liberado para eles, o mesmo fortalecimento que veio sobre a vida deles, a mesma ajuda que eles receberam, eu e você recebemos hoje. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. O que Ele fez naquela época, Ele continua fazendo hoje. Deus revela, amém, irmãos? Deus revela a situação da vida dos seus servos, muitas vezes para mostrar que Ele conhece intimamente o seu problema, e diz: eu estou vendo e estou cuidando, eu estou vendo e estou providenciando a solução para esse problema. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, o teu Deus é um Deus que favorece aqueles que se colocam debaixo da sua mão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de quem? Da potente mão de Deus. O que vai acontecer? Ele, ao seu tempo, os exaltará. Se você quer receber a ajuda desse Deus, se você quer receber a exaltação que vem desse Deus, se coloque debaixo das mãos dele. Ele tem mãos poderosas para abençoar seus filhos. Ele tem mãos poderosas para levantar os seus filhos. Todo o poder que você precisa está nas mãos de Deus. Toda a força que você precisa está nas mãos de Deus. Toda a provisão que você precisa está nas mãos de Deus. É o que o texto diz. E a mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor é com você nessa noite. Fala para o seu irmão: e a mão do Senhor é contigo hoje. A mão do Senhor é a mão que cura. A mão do Senhor é a mão que liberta. A mão do Senhor é a mão, irmãos, que move na terra milagres e maravilhas para aqueles que nele creem. A mão do Senhor é poderosa, né? Então nessa noite, creia que o seu Deus tem mãos que ajudam. A igreja ela se torna forte, a igreja ela se torna, irmãos, imparável diante dos problemas. Por quê? Porque a mão do Senhor é a mão que ajuda, é a mão que fortalece, é a mão que sustenta aqueles que caminham com o Senhor. Mas também a mão do Senhor, irmãos, a mão do Senhor não é apenas a mão que sustenta, não é apenas a mão que fortalece, não é apenas a mão que ajuda. A igreja ela é forte, a igreja ela é poderosa quando ela está debaixo das mãos de Deus. Por quê? Porque os crentes começam a andar mais juntos, porque os crentes começam a caminhar em união, em comunhão uns com os outros. Porque debaixo das mãos de Deus nós caminhamos juntos em amor, praticando a cooperação e a ajuda mútua. A Bíblia diz, irmãos, que a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia.
o qual chegou, e quando chegou viu a graça de Deus, e se alegrou, e exortou a todos a permanecerem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. O que estava acontecendo ali, irmãos? A mão do Senhor era sobre a igreja, e as pessoas foram se unindo, as pessoas foram se ajuntando. Aqueles que não eram de Cristo começaram a se entregar a Cristo, e começou a haver uma aproximação entre as pessoas. Aqueles que eram mais velhos na fé, mais experientes na fé, começaram a vir para ensinar aqueles que estavam nascendo na fé. Havia unidade, havia cooperação, havia comunhão entre todos que estavam ali. A mão do Senhor, irmãos, é a mão que ajunta. A mão do Senhor é a mão que congrega o seu povo. Isso está lá em Ezequiel 20 e 34. Se você ler lá, Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 34, está escrito assim: e eu vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Olha só, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Ou seja, com mão forte. O Senhor está dizendo: com a minha mão eu congregarei vocês. Quando o mundo começar a espalhar vocês, eu vou congregar vocês, eu vou ajuntar vocês. A mão de Deus é a mão que opera o amor. A mão de Deus é o amor que opera, é a mão que opera o ajuntamento, a aproximação entre as pessoas. Aonde a mão do Senhor está operando, as pessoas não vivem brigando. Amém, igreja? Aonde a mão do Senhor está operando, as pessoas não vivem em contenda, em discórdia. As pessoas não ficam falando mal umas das outras. Por quê? Porque a mão do Senhor opera o amor, traz as pessoas para estarem caminhando juntas, em comunhão, em cooperação, se ajudando mutuamente. A mão do Senhor é a mão que promove unidade, que promove comunhão entre os irmãos. Então, onde a mão do Senhor está operando, ali tem amor, o amor prevalece, a cooperação prevalece, a generosidade prevalece, a amizade prevalece. Mas aonde a mão suja do inimigo está agindo, ali sim há contenda. Porque o diabo, irmãos, ele estende a mão suja dele para semear o quê? Para espalhar o quê? Contenda, discórdia. Aonde a mão do diabo está agindo, ali tem briga, ali tem contenda. Na família, aonde a mão do diabo está agindo, o pai e o filho não se conversam. É pai de um lado, filho do outro. Não há comunhão. Os relacionamentos estão quebrados. Não existe aproximação, porque a mão do inimigo está ali, semeando discórdia, semeando contenda, semeando briga. O marido e a mulher vivem em pé de guerra, porque esta é a ação do inimigo: semear contenda, semear discórdia. Agora, quando você olha para a igreja de Atos, você não vê os crentes brigando. Você não vai achar aqui nenhum momento em que os crentes estão falando mal do outro, onde os crentes estão se levantando uns contra os outros. Você não vai achar, mas você vai achar momentos em que eles estão cantando junto, louvando junto, comendo junto, orando junto, tendo tudo em comum. Quem tem mais dinheiro coopera com aquele que tem menos dinheiro. Você vai ver o quê? Uma cooperação para que todos sejam abençoados. Você vai ver vidas preocupadas em servirem a Deus e cuidar da necessidade uns dos outros. Por quê? Porque a mão do Senhor, ela opera o amor, ela opera, irmãos, a paz, ela opera, irmãos, a conciliação, ela opera, irmãos, a ajuda mútua entre as pessoas que caminham juntas. Eu quero perguntar para você: na sua casa, a mão do Senhor está operando ou é a mão do inimigo? O que está operando na sua casa? É a mão de Deus ou é a mão do diabo? O que está tendo mais na tua casa? Mais cooperação, mais ajuda, mais amizade? Ou está tendo mais briga, mais contenda, mais discórdia? O que está prevalecendo lá? Então, numa casa onde a mão do Senhor está, as pessoas caminham
juntas, as pessoas caminham unidas, marido e mulher não brigam, filho e pai não brigam. Por quê? Porque a mão do Senhor está agindo, porque a mão do Senhor está operando, porque a mão do Senhor está repreendendo todo mal, toda contenda, toda discórdia, porque a mão do Senhor é contra todas essas coisas. Amém, igreja? Deus levanta a sua mão para destruir o ódio, Deus levanta a sua mão para destruir a contenda, a discórdia, a maledicência, tudo aquilo que afasta as pessoas. Você quer alegrar o coração de Deus? Se una com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Viva em unidade com a igreja, viva em unidade na sua casa. Isso traz alegria ao coração de Deus. Por isso no Salmo 133 diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. É como o orvalho que desce sobre o Hermon e rega toda a terra. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aonde tem unidade tem bênção, aonde tem unidade tem vida, aonde tem unidade o coração de Deus se alegra. Por que o inimigo hoje trabalha para que as pessoas não estejam na casa de Deus? Porque ele quer que todo mundo fique espalhado, cada um caminhando para uma direção. Por que hoje é difícil congregar as pessoas? Porque o inimigo está trabalhando para que as pessoas fiquem dispersas, espalhadas. Mas o Senhor é o Deus que estende a sua mão e congrega as suas ovelhas. Sabe o que te trouxe aqui nessa noite? A mão de Deus. Deus estendeu a sua mão e trouxe você. Ah, pastor, eu vim aqui porque eu quis. Não, você veio aqui porque Deus estendeu a mão e trouxe você até aqui. Porque a mão de Deus congrega seus filhos na presença dele. A mão de Deus é a mão que ajuda, é a mão que congrega, é a mão que aproxima as pessoas e que faz as pessoas andarem juntas em amor, cuidando umas das outras. Então, a igreja é forte, a igreja ela se torna forte, ela se torna poderosa debaixo da mão de Deus. Por quê? Porque quando ela está debaixo da mão de Deus, ela se torna um ambiente de amor. Aí eu pergunto para os irmãos: é bom estar num ambiente de amor? Sim ou não, irmãos? Ou é bom estar num ambiente de contenda, de discórdia, de ódio? Então, num ambiente de amor, todo mundo quer dar, porque existe paz, existe alegria, existe amizade entre as pessoas. Agora, num ambiente de contenda, de discórdia, as pessoas querem estar longe. Então a igreja é forte quando a mão de Deus está sobre ela. Por quê? Porque a mão de Deus opera o amor no coração dos crentes. Então, quanto mais perto de Deus e mais debaixo da mão de Deus você estiver, mais amor vai ter no teu coração. Mais fácil vai ser para você perdoar o seu irmão quando ele errar com você. Mais fácil vai ser você ajudar o outro quando o outro precisar de você. Mais fácil será você estar na igreja do que estar em qualquer outro lugar. Por quê? Porque o amor que está no seu coração te aproxima de Deus. O amor sempre nos levará para Deus, irmãos. Agora, quando a gente está vazio de amor, o mundo nos engana. A gente é seduzido pelos prazeres da carne, a gente se afasta de Deus, a gente se entrega aos prazeres mundanos que estão lá fora. Mas o amor de Cristo, ele nos leva para perto do Pai. Porque o amor de Cristo ama o Pai. O amor de Cristo ama o próximo. O amor de Cristo ama a igreja. O amor de Cristo ama a palavra. Por isso nós precisamos deixar que esse amor encha os nossos corações. Amém, igreja? A igreja ela se torna forte, ela se torna poderosa. E os crentes não param diante das dificuldades quando a mão de Deus está sobre ela. Por quê? Porque a mão de Deus
Irmãos, leva os crentes a serem exortados a permanecerem no Senhor, porque debaixo da mão de Deus, eu e você somos exortados a permanecer em Deus, permanecer no Senhor. É isso que está dizendo aqui na palavra de Deus, irmãos. Quer ver, ó? Versículo 23. E quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a permanecerem no Senhor, ou que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Irmãos, exortar, o que é exortar? Exortar representa encorajar, exortar representa estimular a pessoa a servir a Deus, encorajar a pessoa a servir a Deus, mas ao mesmo tempo, exortar significa corrigir a pessoa no sentido de levar ela a se afastar do pecado, se afastar daquilo que é errado. Então, quando uma pessoa é exortada, ela está recebendo encorajamento para se entregar cada dia mais a Deus, a obra de Deus, a causa de Deus, e ao mesmo tempo ela está sendo corrigida para se afastar do pecado, se afastar do erro. E quando a igreja ela é exortada, e os crentes que estão na igreja permitem que Deus toque nas suas vidas, que Deus corrija os seus passos, a sua maneira de caminhar, que Deus corrija a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, e os crentes começam a entender que precisam muitas vezes ser corrigidos pelo Senhor, porque precisam melhorar os seus caminhos, melhorar suas atitudes, melhorar os seus comportamentos. A igreja vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque o que começa a prevalecer na vida dos crentes é a santidade de Deus. A santidade de Deus começa a resplandecer na vida do crente. O caráter de Deus, a vida de Deus começa a brilhar na vida dos crentes. E quem está lá fora olha para os crentes e fala: eu estou vendo Deus ali. Porque eu lembro daquela pessoa lá, ele era assim, 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 e hoje mudou de vida. Falava palavrão, era uma pessoa agressiva. Eu vejo que não é mais assim, não fala mais palavrão, não bebe mais, não mais pratica essas coisas erradas. As pessoas começam a olhar e ver que Cristo muda a vida das pessoas, Cristo muda o comportamento das pessoas, Cristo muda o caráter das pessoas. Aí elas começam a perceber Deus presente na vida dos crentes. E era isso que acontecia naquela igreja. As pessoas olhavam para os crentes e viam pessoas que estavam sendo transformadas pela ação do Espírito Santo, no sentido de estarem cada vez mais firmes com Deus e mais distantes do pecado, mais longe do pecado. Eu quero dizer para você, querido, se nós estamos debaixo da mão de Deus, se essa igreja está debaixo da mão de Deus, essa igreja não vai permanecer no pecado, amém? Não vai permanecer no pecado. Os crentes não vão permanecer no pecado. Por quê? Porque a mesma mão poderosa de Deus que levanta o pecador é a mão que se levanta contra o pecado. A mão de Deus é contra o pecado. Ela levanta o pecador, mas ela é contra o pecado. Se você ler o Salmo 32, Salmo de Davi escreveu 2 salmos relacionados ao pecado que ele cometeu. O Salmo 32 e o Salmo 51. Foi quando ele adulterou com Batseba. E no Salmo 32, no versículo 4, Davi diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, a sua, o que, irmãos? A sua mão pesava sobre mim. A minha alegria se foi, a minha alegria foi embora, o meu humor se tornou em sequidão de estio, perdi o sono, porque a sua mão pesava sobre mim. Ou seja, quando Davi pecou e ele estava no pecado, ele sentiu o peso do que, irmãos? Da mão de quem? Da mão de Deus. Então estamos falando que Deus é um Deus que tem mãos. Deus é um Deus que tem mão para levantar, para colocar em pé. Mas quando a gente peca, a mão dele pesa sobre as nossas vidas.
Se você pecar e andar no pecado, a mão de Deus pesa para poder levar você ao que? Ao arrependimento. Ou seja, Davi teve que se arrepender, ele sentiu o peso da mão de Deus. E quais são os reflexos de sentirmos o peso da mão de Deus sobre a nossa vida por causa do pecado? Primeiro, ele perdeu a alegria. O crente que está no pecado e debaixo do peso da mão de Deus, ele fica triste, ele perde a sua alegria. Segundo, ele perdeu o seu sono, não conseguia dormir de noite. Só depois que ele se arrependeu, só depois que ele reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, ele voltou a sentir paz novamente. Queridos, aonde a mão de Deus está, a pessoa sobre quem a mão de Deus está, o pecado não prevalece. Amém, igreja? O pecado não pode prevalecer, porque você é de Deus. A mão de Deus é sobre a tua vida, para te abençoar, mas também para te corrigir. A mão de Deus é sobre a tua vida para te apoiar quando você anda certo, mas também para te corrigir quando você anda errado. Porque Deus é Pai, e a palavra de Deus diz que Deus corrige, açoita aquele que ele recebe por filho. Mas se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Quem aceitou Jesus aí no seu coração? Então você é filho. E filho às vezes erra. Erra ou não erra, irmão? Crente erra, irmão. Crente erra ou não erra, igreja? Erra. Eu como pastor erro, mas eu tenho que me humilhar. Quando eu errar, eu tenho que me humilhar. Eu não sou melhor do que vocês porque sou pastor. Engano seu. Eu sou tão ser humano quanto você, sujeito aos seus erros, sujeito às paixões, às mesmas paixões que você. Só que eu tenho que vigiar mais, porque eu estou onde? Aqui na frente, ministrando em nome de Deus. Então eu tenho que vigiar mais que você, mas não quer dizer que eu sou mais certo que você. Eu posso errar, eu posso vir a falhar. Aí a mão de Deus vem e pesa sobre as nossas vidas, mas pesa para depois nos levantar, porque é um coração quebrantado e contrito, como disse Davi, Deus não desprezará. Então Deus, Ele tem mãos, as mãos dele, irmãos, vamos recordar aqui, a mão de Deus é a mão que ajuda, sustenta, é a mão que ajuda, sustenta e fortalece, amém? A mão de Deus é a mão que opera em amor, ou seja, onde a mão de Deus está, as pessoas se ajuntam, as pessoas se unem, as pessoas caminham a lado umas com as outras. A mão de Deus é a mão, irmãos, que corrige. A mão de Deus é a mão que nos traz, irmãos, a exortação da palavra, para que nós possamos mudar os nossos caminhos, rever aonde nós estamos errando e caminhar na direção certa. Quando a igreja, ela entende que a mão de Deus, ela faz tudo isso, ela se torna forte, ela se torna poderosa. Os crentes não param diante dos problemas. Por quê? Porque eles veem que Deus está ajudando, porque eles se enchem do amor de Deus, porque eles consertam os seus caminhos quando eles erram. Mas em último lugar, irmãos, a mão de Deus também é a mão que nos transforma, é a mão que nos melhora, é a mão que nos aperfeiçoa. Diz a palavra de Deus que esse povo, eles se converteram e eles começaram a serem instruídos na palavra. Veio Barnabé, os apóstolos, e começaram a ministrar a palavra ao coração deles, e através da palavra, quanto mais eles se enchiam da palavra, mais eles iam crescendo na fé. Quanto mais a instrução da palavra entrava em seus corações, mais fortalecidos na fé eles ficavam. O que acontece quando você recebe a palavra? Você vai sendo instruído, você vai sendo fortalecido de dentro para fora.
você vai sendo aperfeiçoado, você vai sendo melhorado, você vai sendo transformado numa pessoa melhor a cada dia. Amém, irmãos? Isso é a ação de um Deus cuja mão dele é empreendedora. A mão de Deus é empreendedora. Ele estende a mão dele sobre você para empreender na sua vida, para investir na sua vida, para mudar e moldar a sua vida, para que você seja um vaso de honra. Deus quer que você seja um vaso de honra. Quando você olha lá em Jeremias 18, 6, o Senhor manda o profeta descer a casa do oleiro. Amém, irmãos? Desce a casa do oleiro, e o profeta chega lá na casa do oleiro, e ele encontra o oleiro mexendo na roda, e ali na roda viu o barro, e aquele oleiro estava mexendo no barro para fazer um vaso. E o Senhor falou: você está vendo esse oleiro que está fazendo esse vaso com esse barro? Eu não sou porventura Deus sobre Israel, para fazer com Israel da mesma maneira como esse oleiro que está fazendo um barro segundo o seu coração? Eu não sou Deus para fazer de Israel um vaso segundo o meu coração, porque vocês estão nas minhas mãos. Assim como o barro está nas mãos do oleiro, assim vós sois barro nas minhas mãos. Eu e você somos como um barro nas mãos do oleiro, que é o Senhor, irmãos. E quando o profeta começou a observar aquele barro nas mãos do oleiro, e aquele vaso que ele estava fazendo, de repente aquele vaso se quebrou. O vaso se quebrou. E muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes eu e você, como um vaso que está sendo feito nas mãos de Deus, a gente se quebra. Somos quebrados pelos problemas financeiros, às vezes. Sim ou não, irmãos? Às vezes vem uma enfermidade e quebra a gente, um problema financeiro e quebra a gente, uma desilusão amorosa, um casamento que não deu certo e quebra a gente. Vem uma frustração com alguém dentro da igreja ou com alguém fora da igreja e quebra a gente. Vem um problema na família e quebra a gente. Só que o interessante de tudo isso, irmãos, é que quando aquele vaso se quebrou, o oleiro não jogou fora. O vaso continuou nas mãos do oleiro. Eu quero dizer para você, querido, quebrado, mas nas mãos do oleiro. Machucado, mas nas mãos do oleiro. Assim somos nós. Às vezes somos quebrados, mas Deus não joga fora. Ele permanece trabalhando na nossa vida. Ele permanece consertando a nossa vida. Ele vai mexendo onde nós somos feridos. Ele vai mexendo onde houve uma quebradura. E Ele vai cicatrizando, Ele vai mexendo, Ele vai consertando a nossa vida, para que nós possamos ser um vaso segundo os propósitos e os interesses do seu coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a gente não pode ser a mesma pessoa sempre. A gente vai ser moldado, a gente vai ser transformado por Deus. Deus vai mexer na nossa vida. Amém? Deus vai mexer. Deus vai colocar a mão dele onde está quebrado, onde está ferido, onde está machucado. Ele vai fazer algo novo. Deus está fazendo um vaso novo na vida de cada um de nós aqui. Eu não sei aonde você foi ferido, eu não sei aonde você se quebrou, mas eu sei que existe um Deus que tem mãos poderosas para moldar a sua vida, para mexer na sua vida e para transformar você numa outra pessoa, melhor do que você era antes. Deus nunca vai mexer na vida de alguém para transformar alguém em alguém pior. Ele sempre vai transformar a gente em alguém melhor. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então Deus tem mãos. Por que a igreja avança? Porque o Deus que está sobre a nossa vida, Ele tem mãos. Mãos que ajudam, mãos que sustentam, mãos que fortalecem, mãos que operam o amor na nossa vida, mãos que corrigem através da sua palavra, mãos que nos moldam, que nos curam, que mexem na nossa vida para fazer de nós uma pessoa melhor. Amém, igreja? Fique em pé nesse momento.